programa Agenda Econômica está entrevistando a secretária da Economia Criativa do Ministério da Cultura, a doutora Cláudia Leitão. Estamos discutindo sobre o papel da economia criativa no desenvolvimento brasileiro. Nós temos aqui também a participação do jornalista Davi Emery, que faz a pergunta agora. Doutora, a senhora já demonstrou claramente que é apaixonada pelas ideias do Celso Furtado. Quer dizer, está até fazendo um resgate no Ministério onde o próprio Celso Furtado esteve há algum tempo. O nosso grande Darcy Ribeiro, que foi senador aqui em nossa casa, ele falava que pela formação do povo brasileiro, a nação brasileira talvez seria a única a ter algo de novo a propor para o resto do mundo, como paradigma de organização social, de futuro, tal, porque os outros modelos, como a senhora falou, do século XX se esgotaram. Então o Brasil estaria emergindo como o novo que poderia ofertar algo mais generoso, mais bonito, mais articulado, mais includente, mais desenvolvido dentro desse conceito mais largo. A gente poderia dizer que tem países que exportam petróleo e tal, que uma das nossas vocações é exportar diversidade? Bom, eu acho uma boa provocação a sua, né? Não sei se a expressão é exportar diversidade, mas nós somos um celeiro. Nós somos hoje considerados no mundo um celeiro dessa diversidade cultural, de expressões culturais, como as culturas tradicionais populares, que já morreram em muitos continentes, que sobrevivem entre nós. Então, isso vai ficando tão raro que quando a gente fala, né, da importância de preservarmos a biodiversidade brasileira, nós também temos que ter a mesma preocupação e pensarmos a nossa biodiversidade cultural brasileira, né? Nós temos as paneleiras no Espírito Santo, nós temos a folia de reis, nós temos as mulheres que trabalham com o labirinto, nós temos o Bumba Meu Boi, nós temos as festas populares, nós temos toda uma gastronomia da cultura tradicional popular, nós temos formas de lidar com a floresta, né, dos povos da floresta, nós temos as tradições dos terreiros, nós temos a riqueza indígena, nós temos a riqueza cigana, nós temos essa diversidade que é a cara brasileira, ou são as nossas caras brasileiras, né? Penso que isso, sem dúvida, é o nosso maior insumo. E esse insumo vai ter cada vez mais valor agregado. E quando a gente fala, aí eu diria para você que essa diversidade pode ser fundamental para a construção de uma marca país. E aí eu estou falando de uma coisa importante, porque hoje há uma expectativa muito grande quando se fala em modelos de desenvolvimento, e essa discussão vai acontecer agora nos próximos dias no Rio de Janeiro, no Rio +20, né? Que modelo de desenvolvimento nós queremos para o Brasil e para o mundo, e o Brasil tem que ocupar esse lugar, porque é o lugar da floresta amazônica, é o lugar onde há um trabalho já interessante na tentativa de alternativas de energia. Enfim, nós temos aí uma possibilidade de trabalharmos natureza e cultura de uma mesma forma. Natureza não se opõe à cultura, cultura não é antítese da natureza. Na verdade, essa visão de patrimônio é muito mais ampla. E a economia criativa diz que floresta é patrimônio cultural. Porque não existe só floresta, existe um homem que está na floresta e que vai ali colher o cupuaçu, o bacuri, vai trabalhar, né, os produtos do artesanato, vai construir ali uma sobrevivência, ritos, mitos, formas de ser e de estar. Essa riqueza é, sem dúvida, e pode ser o grande ativo que vai estar presente nos produtos, desde a venda do sabonete da tartaruga, feita da tartaruga. Nós vimos agora, por exemplo, a Ipioca, uma marca do meu estado, do Ceará, que foi comprada pela Johnnie Walker. Aí você se pergunta, não é que essa bebida de destilado de cana-de-açúcar, né? Então há uma relação direta entre o que nós plantamos e os produtos simbólicos com os quais, né, nós também vamos ser reconhecidos no mundo, como os americanos são reconhecidos pelo whisky de milho, não é? Lá pelos produtos, portanto, que têm características próprias do novo mundo. Então, nós temos realmente que pensar a natureza como um grande ativo das nossas expressões culturais. Então, eu acho que é uma marca importante para o Brasil para os próximos 40 anos. Doutora Cláudia, a relação da economia criativa com o carnaval, porque primeiro parte da constatação que os brasileiros são capazes de fazer a maior festa popular do mundo, de uma criatividade que encanta, né, o mundo inteiro, e é um produto cultural fortíssimo. Mas ele surgiu ali do povão. Depois o Estado dobrou-se frente à sua força, à sua riqueza, para o bem ou para o mal, o Estado tem que atuar fortemente. Mas aí, lembrando até o próprio Darcy Ribeiro, né, construtor do Sambódromo, juntamente com Oscar Niemeyer, tentou dar ao carnaval uma expressão que é de um bem público, de uma nação, de uma alma brasileira, né?
quantas experiências, quantas lições nós podemos tirar do carnaval para fortalecer, já que fizemos isso, fomos capazes de fazer o carnaval para o mundo inteiro, fortalecer a economia criativa que movimenta boa parte da vida de milhões de pessoas que trabalham para o carnaval. É verdade. E a gente pode pensar num carnaval mais indústria, mas também nós podemos pensar em todas as artesanias do carnaval. Quer dizer, o Brasil é um país que tem muitos matizes em relação a uma economia da festa. As festas populares, se a gente pensar, por exemplo, o que deixa na economia do estado do Pará, da cidade de Belém, o Círio de Nazaré, que é um patrimônio imaterial registrado hoje pelo IPHAN, pelo nosso IPHAN. Então a gente vai pensar como é que uma festa religiosa movimenta a economia de uma cidade. Se nós pensarmos no Carnaval de Salvador, evidentemente, que é um exemplo tão típico, né? Temos lá alguns... Eu tenho um colega, o professor Paulo Miguel, que trabalha há bastante tempo nessa discussão, nesse aprofundamento de metodologias para a aferição dessa economia do Carnaval. Então, temos aqui o Luiz Carlos Prestes Filho, que tem feito no Rio de Janeiro também esses trabalhos relativos a todo esse arranjo produtivo do Carnaval, como é que nós podemos ampliá-lo, né? E não simplesmente transformá-lo em pequenos redutos, onde somente alguns possam oferir Festas juninas no Nordeste. As festas juninas no Nordeste, nós não sabemos nada sobre elas, mas sabemos que há um grande circuito, onde há um movimento muito interessante. Muito dinheiro, né? Já circulando. Onde circula muito dinheiro e onde há, como eu dizia antes, né? Arranjos produtivos amplos que permitem o trabalho dos pequenos. É isso que é interessante no país como o Brasil. É a possibilidade de tornar uma atividade que é a nossa cara, que é a marca registrada talvez do nosso país, né, em ativos econômicos de sobrevivência de pais de família, de famílias que trabalham em torno daqueles eventos. Então, nós temos que ter, por exemplo, e não temos ainda, por isso há pouco lançamos dentro da Secretaria, semana passada, no dia 1º de junho, exatamente o dia que nascemos por decreto, o nosso Observatório Brasileiro da Economia Criativa. Um observatório que vai, na verdade, junto a observatórios estaduais, nós estaremos criando 27 observatórios em cada estado brasileiro, para começarmos a medir, termos metodologias de pesquisa, cestas de indicadores, capazes de medir como essa economia acontece em cada estado, as vocações regionais, porque aí você percebe, como você dizia aí, o ciclo junino é um ciclo muito nordestino, quer dizer, há uma economia que se movimenta em torno daquilo e que envolve a música, e aí envolve toda uma cadeia de iluminadores, de gente de produção cultural, a gastronomia, não é? Nordestina. Portanto, o turismo é uma atividade que é absolutamente correlata, já diz o framework da Unesco, uma atividade correlata dessa economia criativa. Todas as atividades esportivas, elas também compõem essas atividades correlatas dessa economia criativa. Então, há aí um movimento que é muito virtuoso. E o Brasil, então, precisa ter mapeadas essas festas, mapeados esses eventos. Nós temos que ter, como vários países hoje já têm, eu cito sempre o caso da Austrália, que tem, por exemplo, eu tive há 2 anos na cidade de Brisbane. Então, é a capital de um estado chamado Queensland, onde você vai eles têm lá um Media Map da cidade. Você entra no Media Map, você vê todos os eventos que já foram, inclusive, definidos e georreferenciados. Você entra em cada evento e você tem a cadeia produtiva do evento, onde você tem lá todos os profissionais que trabalham naquela festa, festival de jazz. Quem são os músicos, quem são os iluminadores, quem são os diretores, quais são os escritórios de direito autoral. Todos os profissionais já estão absolutamente cadastrados, georreferenciados. Então você tem... E remunerados. E absolutamente formalizados. E aí você percebe, portanto, uma possibilidade de você fazer um planejamento de uma cidade, dizendo que aquela cidade vai ser a cidade dos eventos. O Brasil tem tudo para tornar... Porque o Brasil já trabalha com uma tecnologia da festa, capaz, inclusive, de dar exemplos e de ensinar muita coisa na área de segurança pública. Então você percebe que a economia criativa, ela não existe somente para a cultura. Ela envolve saúde, ela envolve educação, ela envolve segurança pública, ela envolve trabalho. Nossa relativa anarquia não é necessariamente insegura. Não, pelo contrário, ela é um exemplo do que é um conglomerado humano absolutamente importante e como aquilo se dá, de uma certa forma, de forma ordeira, né, dentro de possibilidades de concertações que são feitas pela própria segurança pública brasileira. E isso serve, inclusive, para exemplo de países como os Estados Unidos e Israel, que vêm nos visitar em períodos assim, para entenderem como funciona essa turba que se reúne em grandes cidades brasileiras, milhões e milhões de pessoas, e que estão ali a serviço de uma economia e de uma expressão da cultura.
Então, eu penso que o Brasil tem muito o que ensinar em termos de tecnologias sociais. Nós somos um celeiro da diversidade, mas nós também somos um celeiro de formas de viver. O brasileiro encontra, às vezes, na agrura, nas dificuldades, na adversidade, formas criativas de sobreviver. E essas formas criativas de sobrevivência são o que se chama de tecnologias sociais. Nós temos para dar e vender. A senhora falou bastante sobre Celso Furtado, né? Aí implica em discutir desenvolvimento. E um novo tipo de desenvolvimento que o Brasil está buscando, que seja inclusivo. Mas nós estamos também diante de desafios pelos panoramas externos, muitas vezes sombrios, das crises econômicas que afetam a economia brasileira, também na obrigação de retomar o crescimento. Então, qual é o papel da economia criativa para alcançar, ao mesmo tempo, de ser uma peça nesse novo desenvolvimento, de ser inclusiva socialmente e de colaborar para a retomada do crescimento econômico? Eu acho que um dos nó górdios é a educação. Nós precisamos de uma educação para o século XXI. Uma educação que seja capaz, como diz um grande professor francês chamado Edgar Morin, nós temos que religar os conhecimentos. Nós temos que aproximar arte, cultura, ciência e tecnologia. Isso é uma equação maravilhosa. Se nós conseguirmos, né, outro dia eu estava conversando com uma prefeita do interior da Bahia e ela dizia, eu quero transformar o meu município num polo de cultura digital. Quero trabalhar produtos da cultura digital para exatamente um público negro, porque o meu município é um município negro. Então imagine o que é trabalhar games, trabalhar jogos, trabalhar TIs voltados para um conteúdo de resgate da memória negra da Bahia. Quem faz isso? Quem está fazendo isso? Isso tem potencial de circulação, de mercado? Lógico que tem. Então, há uma originalidade que é possível se fazer quando se tem a cultura, a riqueza da cultura tradicional, a tecnologia, a possibilidade de transformar, não é, aquela riqueza num produto e a possibilidade, inclusive, de disseminar e de vender esse produto, de exportar esse produto. Então, o Brasil reúne, não é, o que é mais tradicional, por isso o Brasil é uma sociedade especialíssima, porque nós temos o que é de mais contemporâneo, mais século XXI, com o que é de mais pré-moderno, inclusive pré-industrial, pré-sociedade industrial. Essa reunião dos mundos, essa confusão dos mundos, talvez seja o que nos distingue, o que nos dá um valor especialíssimo e que certamente agrega valor aos nossos produtos e serviços, né? Então, temos aí uma perspectiva muito interessante, eu penso, para o Brasil, para o futuro, e acho que essa economia vem exatamente para mexer em mentalidades. Você está me falando sobre modelos de desenvolvimento. Eu dizia antes que os nossos modelos de desenvolvimento, que acreditam somente na possibilidade de um enriquecimento de um PIB sem essa desconcentração de renda, são modelos fadados ao fracasso. Nós sabemos que o Brasil é um país rico, mas um país que ainda tem grandes bolsões de miséria. Temos ainda 18 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Doutora, nessa lei que o Beto colocou, que a senhora também falou, algumas ideias interessantes. O modelo tradicional de desenvolvimento se baseia muito em plataformas, em base, estradas, base industrial, plataforma, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O do bem intangível é em valores culturais. Então, nós temos uma Amazônia, um Tocantins, nas regiões mais distantes, inclusive em áreas de miséria, onde tem valores culturais muito fortes. Isso. Ou seja, a base da economia já está lá. Você não precisa levá-la para lá, você só precisa articulá-la. Daí, potencializá-la. Acredita-se que ela possa assumir uma dimensão nova no país. Puxa, você acertou. É exatamente isso. Nós não vamos levar desenvolvimento, mas nós vamos permitir que modelos de desenvolvimento, na verdade, possam se transformar em negócios, em ativos econômicos, em redistribuição de renda. E não sem se economia trata... suja, né? Pois é, e sem poluir. Por que não trabalharmos com a abundância do que temos e não com a velha economia da escassez? Né? Na verdade, é uma mudança de modelo de mentalidade. E essa mudança de modelo, essa mudança de imaginário, porque é evidente que nós temos um trabalho pedagógico que nós temos que fazer, com os poderes executivo, legislativo e judiciário nesse sentido. Nós temos que levar essa discussão, essa reflexão dessa nova economia para os prefeitos, para os governadores, para os deputados, para os senadores, né? Tem quadros para isso? Porque, digamos, as prefeituras, será que elas estão
preparadas para... Porque só agora o Ministério criou a Secretaria Certamente que não. Eu acho que nós temos um trabalho que está começando. A minha tarefa, digamos, de uma certa forma, penso que com a liderança da ministra Ana de Holanda, ritualizarmos, construirmos no governo Dilma um ato inaugural, onde nós estamos institucionalizando esse setor. Então, nós estamos fechando parcerias, né, com o BNDES, com as agências de fomento, com os bancos, com o IBGE, com o IPEA, né, com todo o Sistema S, com todas as universidades. Isso é um mutirão. Nós temos que ir todos juntos. Não é possível imaginar essa secretaria sem os ministérios que têm uma relação direta com ele, Ciência, Tecnologia e Inovação. Não é possível uma Secretaria de Economia Criativa que não dialogue com o MCTI, que não dialogue com o MDIC, no sentido de concertação de políticas públicas, políticas que são transversais, como o Ministério do Turismo, o Ministério das Cidades. Nós estamos, inclusive, criando aí uma chancela de cidades criativas brasileiras. O que é uma cidade criativa? O que é um território criativo? Como é que se pode pensar a criatividade em termos territoriais, bacias, consórcios municipais, polos criativos, bairros criativos? Então, legislação que apoie a criação de negócios que possam fluir. Então, temos aí um potencial monstruoso, um trabalho, né, para os próximos 40 anos. Nós estamos plantando uma semente que eu tenho certeza que vai vicejar. Agora, tomando a linha aqui do Davi Emerick, quando a senhora vai discutir com o banco público, financiamento, políticas para a economia criativa, eles estão lá pensando em macroeconomia, aí a senhora vem com sanfoneiro, panela, samba de roda e tal, eles não acham estranho, não? Acham. Mas eu fico pensando que, de repente, né, se você perguntar a um gerente de um banco, né, onde seu filho está agora, certamente seu filho vai estar, naquela hora em que ele está no banco, consumindo um produto criativo. Então não tem jeito. Tá bom. Nós queríamos agradecer aqui a presença no Agenda Econômica da doutora Cláudia Leitão, secretária da Economia Criativa do Ministério da Cultura. Muito obrigado pelas explicações. Estaremos sempre de portas abertas aqui. Agradecer a participação do meu colega jornalista Davi Emerick. Obrigado, Davi. E agradecer a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo, www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.